presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, perdão, ele também, na sequência, vai poder responder perguntas dos senhores também. Agora, eu convido o deputado estadual Marcos Vieira para a sua palestra Santa Catarina e os desafios para continuar crescendo. Bom dia a todos, gente. É um prazer estar aqui hoje, participando do Congresso da FECAM. Mas antes quero parabenizar o presidente, o ex-deputado, meu colega de Assembleia, deputado, hoje prefeito do Barão, Juarez Ponticelli, né, por estar promovendo o maior e o mais bem organizado Congresso da FECAM de toda a sua história. Parabéns ao Juarez Ponticelli, a toda a diretoria e, sobretudo, a todas aquelas pessoas que, ao longo desse tempo, vêm organizando esse grande evento. Vamos tratar um pouquinho sobre Santa Catarina. Santa Catarina é um gigante. Que estado é esse em que moramos? Que estado é esse em que trabalhamos? E o que corresponde a Santa Catarina no cenário nacional e internacional? E o que precisamos para avançar? Santa Catarina tem somente 1,1% de todo o território nacional. Crescemos em população. Nós tínhamos cerca de 3,3% e passamos a ter 3,4% da população brasileira. Mas nós somos o 7º maior em arrecadação de impostos do Brasil. Nós somos o 7º em exportação no Brasil. E Santa Catarina alcança a marca do 6º maior produtor de alimentos do nosso país. É algo impressionante esse estado. Então eu pergunto, que gigante é esse que se chama Santa Catarina? Que é o 2º estado em competitividade no Brasil. E ao 3º, Juarez, em inovação. À nossa frente, somente São Paulo e Brasília. Vou mostrar lá depois o que significa Florianópolis nesse campo. Santa Catarina é realmente um gigante. O nosso PIB alcança a marca de 280 bilhões de reais. Igual ou maior a soma do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia juntos. Tudo aquilo que nós produzimos no nosso estado é maior do que o que produz a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai juntos. É impressionante esse estado. E nós ocupamos, no sul do país, a primeira posição no PIB per capita, entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Santa Catarina realmente é o maior PIB do sul do estado. E o 4º PIB no Brasil. Então, que estado é esse em que nós moramos e que nós trabalhamos? E o que ele representa para nós? Santa Catarina tem 295 municípios. E somente 7 cidades têm mais de 200 mil habitantes. Que é Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José, Chapecó, Criciúma e Itajaí. Mas nós temos outros 6 municípios que vão de 100 mil a 200 mil habitantes. Nós temos também 17 municípios que vão de 50 mil a 100 mil habitantes. Mas veja o impressionante agora, que vem. Nós temos 40 municípios que têm de 20 a 50 mil habitantes. E nós temos 119 municípios que têm de 5 mil a 20 mil habitantes. E nós temos 106 municípios, gente, com menos de 5 mil habitantes. 36% dos municípios catarinenses têm menos de 5 mil habitantes. Então, portanto, dos 295 municípios, nós temos 265 municípios com menos de 50 mil habitantes. 90% deles, portanto, dos nossos municípios, têm menos de 50 mil habitantes. Nós temos, gente, 61% da população, 4 milhões e 300, vive nos 30 maiores municípios de Santa Catarina. Está havendo, de forma acelerada, é verdade, uma concentração da população nos maiores municípios. Essa é uma preocupação que os prefeitos têm que ter
daqui para frente, sob pena de, em 2050, nós esvaziarmos completamente os pequenos municípios. Não cresce. Pega Santiago do Sul, por exemplo, é o menor município de Santa Catarina, tem 1.389 habitantes, não consegue crescer, muito pelo contrário, diminuir. Mas 30%, 36% desses municípios, 106, tem menos de 5 mil habitantes. Fiz questão de anotar ali a questão do relatório do Tribunal de Contas, que sugere a reanexação do território desses pequenos municípios na cidade-mãe. Eu já externei a minha posição numa grande audiência pública na cidade de Cunha Porã, quando eu disse que sou contra, porque, na verdade, hoje, a baixa arrecadação que cada um dos nossos municípios tem não é fruto de incompetência administrativa, é fruto da Constituição Federal, e isso eu vou mostrar mais na frente para todos vocês, quando deu condição da União Federal, em especial, criar taxas, imposto travestido de taxa. E a Constituição determina que os impostos são repartidos entre os entes federados e as taxas não. Mas eu vou mostrar na pirâmide, lá na frente, o quanto os municípios são apenados em razão da excessiva criação de taxas que se criaram no Brasil. Então, por isso que, e mais ainda, o agravante, o governo federal e o governo estadual repassam cada vez mais aos municípios encargos sem o financeiro. E faz com que os prefeitos fazem das tripas coração para dar conta dos seus recados. Santa Catarina. Vamos de forma rápida. Não temos como aqui tratar de cada uma das pequenas regiões do Estado. Eu vou tratar de forma rápida das mesorregiões. O que cada uma dessa mesorregião produz em favor de Santa Catarina, faz em favor de Santa Catarina. Nós temos o sul do Estado, que nós temos, predomina, depois do carvão, que se esgotou, praticamente se esgotou, e nós vamos ter um grande problema na extração do carvão nos próximos 5 anos, se a usina termoelétrica de Capivari do Baixo for vendida, ainda temos a sobrevida, mas se for desativada, vai ser o caos do carvão no sul do Estado. Mas a sua população ela começou a se diversificar, e a cerâmica passou a ser realmente um dos principais, uma das máquinas motoras do sul do Estado, bem como também o plástico. A colonização está aqui. Veja que a cerâmica corresponde a 1,4% de exportação e o plástico 0,9%. A região, evidentemente, ela dependia fortemente do carvão e hoje depende muito da cerâmica e do plástico. Mas o sul do Estado, volta ali a lâmina, por favor, o sul do Estado apresenta um problema muito sério. Nós estamos nessa ponta de Santa Catarina. Nós não temos acesso à Serra Catarinense, nem ao meio-oeste e nem ao oeste. Quais são os dois únicos acessos que são praticamente inacessíveis? A Serra do Corvo Branco, que está parada, e a Serra do Rio do Rastro, que não passa carreta. Ela tem que ser transformada numa rodovia de turismo. E as duas outras serras que começam a ser pavimentadas, a Serra da Rocinha, em Timbé Grande, essa é a BR-285, que corta da BR-101 até a Argentina, cortando todo o extremo oeste do Rio Grande do Sul, indo até o extremo noroeste lá daquele estado. E a Serra do Faxinal, que vai dar acesso a Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. A Serra do Faxinal, ela vai servir mais para a troca de turistas, né? E Praia Grande, lá no Vale do Mambituba, vai crescer muito porque realmente é a região dos cânions em Santa Catarina. Então, as grandes belezas naturais dos cânions estão lá em Praia Grande. Então, nós temos essa dificuldade. E temos aqui o porto de Imbituba, que tem o maior calado de Santa Catarina, podendo receber o atracamento dos maiores navios do mundo. Mas, infelizmente, a grande exportação que ocorre de Santa Catarina não tem acesso ao sul do Estado. Mas nós vamos tratar dessa questão um pouquinho mais na frente. O Planalto Serrano, ela predomina a madeira, celulose, papel, gado de corte, e começa a despontar também as vinícolas, famosas já no mundo inteiro. Nós temos vinhos e espumantes premiados no mundo inteiro. Além do que, também o turismo, que é muito importante. O turismo rural, eu vou tratar mais lá na frente, nasceu na Serra. Nós temos aqui a produção de celulose, papel, madeira, frutas, né? Se destaca realmente o Planalto Serrano, contribui com Santa Catarina nessas produções. Vamos lá. Florianópolis, a Grande Florianópolis. A Grande Florianópolis, e tem a capital com mais de 500 mil habitantes agora, já ultrapassou essa marca.
e a capital propriamente dito, até então, a arrecadação de Florianópolis, na arrecadação de Florianópolis, predominava o IPTU, que posteriormente foi passado, em termos de arrecadação, pelo ISS, em razão do sistema financeiro, se der na capital. Mas hoje, como Santa Catarina já é o terceiro no ranking de inovação, e Florianópolis é uma das principais cidades em termos de tecnologia. Então, veja bem, há 10 anos atrás, a nossa principal fonte era o turismo. E nós recebíamos, estamos recebendo hoje, cerca de 400 mil turistas, 1 milhão de turistas, gerando 400 milhões. Mas a inovação, em 10 anos, ela veio para uma arrecadação de 2 bilhões e meio de reais. E Santa Catarina, Florianópolis especialmente, vem se destacando na América do Sul ou nas Américas na tecnologia. Recentemente eu fui relator de um projeto de lei, o da Lei 17.636, e que acaba com a bitributação no setor de tecnologia de informação em Santa Catarina. Diferentemente de outros estados, em especial São Paulo, que é uma demanda judicial muito grande, onde lá os prefeitos cobram das empresas que criam softwares ou software de prateleira, o ISS, e o governo cobra o ICMS. Aqui é proibido. Quando o prefeito municipal cobra o ISS, o Estado fica proibido de cobrar o ICMS. Por isso que muitas grandes empresas estão vindo para Santa Catarina e aqui se instalando. Então, são 1.400 empresas de tecnologia de informação. Evidentemente, que o setor de serviços e turismo também corresponde a uma boa parcela, né? E o setor tecnológico cresce a 20% ao ano em Santa Catarina. Vamos à região da Foz e do Vale. É muito forte na indústria naval e pesca. Para vocês terem uma ideia, Santa Catarina, com 540 quilômetros de costa, além da produção de pescado que o interior do estado vem empreendendo, nós somos o maior produtor de pescados do Brasil. Só que a indústria de pesca hoje vive momentos críticos de situação financeira. Nós estamos tratando disso, inclusive, na Assembleia Legislativa. A indústria naval. Foi dado incentivo fiscal para que a indústria naval construísse barcos não só de passeio, mas embarcações industriais, e nós vamos, em Santa Catarina, construir 4 corvetas para a Marinha do Brasil, envolvendo investimento da ordem de mais de 2 bilhões de reais. E a Assembleia Legislativa participou da negociação para incentivo fiscal à indústria naval. Têxtil e vestuário. Todos nós sabemos que Santa Catarina é um dos principais polos de têxtil e vestuário de todo o Brasil. Mas também, em razão, há 20 anos atrás, da entrada em massa da indústria têxtil da China em Santa Catarina, nós estamos vivendo aí períodos de crise permanente. E nós também, em toda a revisão dos incentivos fiscais, nós agora demos um fôlego para a indústria têxtil de Santa Catarina por mais alguns anos. Turismo se desponta, e vejam, todos vocês, que Balneário Camboriú recebe cerca de 5 milhões de visitantes todos os anos. Aquela pequena cidade, que está se voltando para as alturas, já está recebendo 5 milhões. Então, realmente, Balneário Camboriú é um dos principais destinos turísticos de todo o Brasil. Enquanto que Florianópolis recebe 1 milhão, e até então, há 10 anos atrás, era o principal destino da América do Sul, praticamente, Balneário Camboriú passou longe de Florianópolis. A colonização está aqui, e é o segundo maior polo empreendedor têxtil e do vestuário do Brasil. E o maior fabricante de fios de tricô, crochê, enfim, está aí. Vamos lá. O Alto Vale. O Alto Vale se destaca na agricultura, evidentemente, e também se destaca o Alto Vale. Vamos aqui na agricultura. O Alto Vale, ele produz cerca de 35% de toda a cebola produzida no Brasil. E com uma característica importante, a média de propriedade rural de produção dessa cebola não chega a 10 hectares. Num território extremamente acidentado. É difícil de trabalhar. Então, Ituporanga produz cerca de 12% de toda a cebola produzida no Brasil. Além de milho, cebola, arroz, feijão. A maior produtividade do país por hectare de arroz é agronômica. O prefeito César está por aqui, não? Agronômica é o maior produtor per capita de arroz do Brasil. E, aliás, o Juarez Ponticelli é lá de Pouso Redondo, né? Conhece bem a região, como todos. Mas também predomina têxtil, vestuário e frigorífico. E também metalurgia, metal mecânica pesada, né? Rio do Sul,
e Ituporanga tem grandes indústrias de metalurgia. São 20 mil trabalhadores nesse segmento. Vamos para o Norte e Nordeste. Norte e Nordeste é o maior PIB de Santa Catarina, todos nós sabemos. Lá tem gigantes, né? A metalurgia metal mecânica pesada predomina. Estão ali 3.400 e poucas empresas e com 33,2% das exportações. Nós temos lá as fábricas da GM e BMW. Fiz questão de constar a Buscar. A Buscar era uma gigante na produção de ônibus rodoviários no Brasil. Infelizmente, teve um problema judicial e ela ficou quase 10 anos inativa. E tomou todo o mercado nacional a indústria Marco Polo do Rio Grande do Sul. Mas, fruto de entendimentos com outras empresas, uma grande indústria, também de ônibus, a Caio de São Paulo, assumiu o controle acionário da Buscar. E, fruto de uma política de incentivos fiscais, a Buscar já começou a funcionar e está produzindo 3,6 ônibus rodoviários por dia. E vai se tornar outra gigante no transporte de ônibus rodoviários do Brasil. Ela que, há 2 anos atrás, estava fechada, já emprega hoje praticamente 1.000 empregados. E a cada dia que passa, vai acelerando o seu passo e vai empregando cada vez mais pessoas. Mas nós temos ali também, lá do Norte e Nordeste, nós temos 2 importantes portos, que é o Porto de São Francisco e o Porto de Itapuá. Em razão do alto índice de produtividade, já tem um projeto para criar mais um porto, que é na Baía de Babitonga. Então, a provisão de novos portos ali na Bahia, investimentos bilionários que vai fazer, nós vamos tocar isso um pouquinho mais na frente. Nós temos máquinas e materiais elétricos, nós temos hoje empresas multinacionais, a WEG é uma delas. Nós temos, por exemplo, questões importantes que orgulham todos nós catarinenses. De cada 10 geladeiras fabricadas no mundo inteiro, 5 têm motores de Santa Catarina. 5. Quase todos os eletrodomésticos que nós temos nas nossas casas, seja liquidificador, batedeira, enfim, qualquer eletrodoméstico, quase todos eles, o design é diferente, mas internamente é um motor fabricado em Santa Catarina. Isso para nós é extremamente importante, né? Então, nós somos líder nacional e na América Latina da fabricação de motores, impulsores de partida, mancais e polias. Então, realmente, o Norte e o Nordeste é uma região realmente gigante e representa muito. O Planalto Norte. Nós temos o mobiliário, o reflorestamento, a agricultura. Canoinhas, por exemplo, é o 2º maior produtor de erva mate de Santa Catarina, né? Que, infelizmente, agora deu um problema sério, nós estamos cuidando, estamos fazendo voltar a competitividade da erva mate. Nós temos o turismo, o Vale do Contestado. É muito importante. Foi o maior conflito social da história do país. Não fossem os caboclos e os jagunços, nós, da 116, talvez não seríamos território de Santa Catarina, e sim estaríamos ou no Paraná ou na Argentina. E aí o prefeito Sena de Pinhalzinho, que está aqui, seria talvez prefeito de uma cidade do Paraná, né? E por isso e foi em razão da Guerra do Contestado, que o então governador Hercílio Luz, lá na década de 1920, procurou fazer a primeira verdadeira integração do território catarinense quando construiu a ponte Hercílio Luz. Ali foi, porque para chegar na capital nós tínhamos que passar de barco. Depois nós vivemos, da década de 20 até a década de 60, alguns movimentos separatistas, uns para levar para Lages, outros para levar para Chapecó. Para Chapecó foi um movimento muito forte de divisão do território catarinense quando se fez a campanha pela criação do Estado de Iguaçu. Mas foi Celso Ramos, que para mim, o maior visionário de Santa Catarina, que realmente fez a verdadeira integração quando ele foi candidato a governador do Estado. Eu vou adiantar um pouquinho isso. Celso Ramos Lagiano não tinha nível superior, ele saiu de Lages, criou a Federação das Indústrias, foi senador da República e foi governador do Estado. E a sua campanha ele fez calcado num tripé. A UDESC, criação da UDESC para fomentar o desenvolvimento, a criação do BESC para financiar o desenvolvimento e a criação da Celesc para levar a energia para esse desenvolvimento. Mas para o Grande Oeste, ele criou a 4ª perna, que foi a Secretaria do Oeste, dotando ela de uma infraestrutura
tão grande quanto a das secretarias setoriais localizadas em Florianópolis. Então, as principais rodovias do Oeste, todas elas foram abertas com aqueles tratores de esteiras gigantescos. Então, Celso Ramos, para mim, realmente foi o maior visionário da história de Santa Catarina. E aquilo que ele pregou na sua campanha, nós estamos vivendo hoje, mas com tripés um pouco diferentes. Vamos lá? O meio oeste. Aqui, mais ou menos, passa a BR-116. Passa a BR-116. E aí começa a indústria alimentar, né? A região do meio oeste, além das indústrias, né? É a sede da Perdigão. A Perdigão nasceu em 1940, por ali, 36, né? 1936. Vamos lá, Perdigão nasceu em 36, Sardim em 44, Frigo, Chapecó e Ceará em 1956. Né? São 4 gigantes do agronegócio de Santa Catarina. Aliás, o agronegócio brasileiro nasceu em Santa Catarina e nasceu em Concórdia, na cidade de Concórdia, que recém completou 85 anos de emancipação política e administrativa. Agora, vejam bem um dado interessante. Se Joinville, que é a região do Norte e Nordeste, corresponde a 3,2% da exportação de Santa Catarina, olha o que o meio-oeste representa, 32,6% da exportação. Gente, 70% de tudo que Santa Catarina exporta sai da BR-116 até a fronteira. Isso é um dado muito interessante e nós precisamos tratar um pouquinho depois de como escoar toda essa produção via os nossos portos. Então, a indústria alimentar, o turismo, já falei da guerra do contestado, é muito forte, a predominação, e também ali nós somos campeões de algumas culturas, mas nós somos fortes na produção de maçã, alho, soja, artigos de couro, madeira, celulose. Temos grandes indústrias, né, conhecidas internacionalmente, que tratam de papel e celulose. Vamos oeste e o extremo oeste de Santa Catarina. Números que chamam mais atenção ainda. De Joaçaba para cima, até a faixa da fronteira com o Paraíso, 42,6% de toda a exportação de Santa Catarina sai dali. Se somarmos com o meio oeste, nós vamos a mais de 70%. E mais, 30% do PIB de Santa Catarina está da 116 para cima. E com uma situação muito peculiar, que eu vou mostrar um pouco mais lá na frente, né? Incluindo o Planalto Norte aqui, nós temos cerca de 145 municípios dos 295 municípios de Santa Catarina. E nesses 145 municípios, que é a metade dos municípios de Santa Catarina, moram menos de 25% da população do Estado. E é essa população que exporta 70% de tudo que se produz em Santa Catarina. E que representa o 30% do PIB. Então está aí a indústria alimentar, na produção de suínos. O Brasil é o maior produtor de suínos, o Santa Catarina é o maior produtor de suínos, o segundo em frango. Um dado interessante, muito interessante, né? Nós temos no Brasil cerca de 212 milhões de habitantes. Vocês sabem qual é o plantel de aves? 210 milhões de aves nós temos em Santa Catarina, gente. A indústria, a Seara Avícola, que hoje pertence ao JBS, lá de Itapiranga, onde está aqui o prefeito Jorge Welter, que a cidade tem cerca de 17 mil habitantes, só aquela indústria abate por mês 4 milhões e 200 mil frangos. 4 milhões. Eu vejo alguém de manhã de Ipumirim. Quem é que está de Ipumirim aqui? Está lá, Ipumirim. A indústria de Ipumirim, que também pertence à JBS, Ipumirim tem 8 mil habitantes, também produz, e aí 100% de exportação, 4 milhões e 200 mil frangos mês. Abate. E quantos suínos nós temos em Santa Catarina? Nós temos 7 milhões de habitantes e temos também 7 milhões de suínos. E temos 4 milhões e meio de bovinos. Então, esse pequeno estado territorial, que de 1,1%, abriga tudo isso, 7 milhões de pessoas, 212 milhões de frango, 7 milhões de suíno e 4 milhões e meio de bovinos, gente. É algo de extraordinário. Então, é esse Santa Catarina. Vamos lá. Mas nós precisamos avançar. Santa Catarina precisa avançar e produzir e exportar. Aliás, nós tivemos, nos últimos 10, 12 meses, um incremento de cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais na receita do Estado. E esse dinheiro veio da onde? Primeiro, 600 milhões de reais na mexida dos incentivos fiscais. Incentivo fiscal, né?
que o governo cancelou de muitos setores e que nós, na Assembleia, estamos conseguindo reverter. O segundo, outros 600 milhões de reais, fruto da produção, do setor produtivo. Tanto é verdade que no primeiro semestre aumentou a exportação de frango e suíno. 22% de frango, 25% ou 26% de suíno. O terceiro, fruto de uma emenda de minha autoria na Assembleia Legislativa no ano passado, em cima de um projeto de lei de recuperação fiscal para pagamento em parcela única, no dia 28 de junho deste ano, que botou 170 milhões de reais a mais no caixa do governo, e também fruto de uma devolução dos poderes da ordem de 118, 120 milhões. Então, 1 bilhão e 500 milhões. Pois bem, a indústria está produzindo, os prefeitos estão fazendo a sua parte, mas nós precisamos avançar em termos de infraestrutura, tanto o governo do Estado quanto o governo federal. Vamos lá um pouquinho, então. Essas são as principais rodovias federais de Santa Catarina. A BR-116 foi a primeira rodovia federal em Santa Catarina, a 101 a segunda, depois a 153, aí veio a 282, do leste ao extremo oeste ou do extremo oeste para o leste. E nós só temos a BR-282, um pequeno trecho duplicado que é na área urbana de Xanxerê. Ademais, toda ela pista simples. Hoje é realmente uma dificuldade. A verdadeira rodovia da integração de Santa Catarina, ela não aguenta mais, né, o trânsito pesado. Nós temos a 470, que todo mundo conhece, que agora foram duplicados os seus primeiros 7, 12 quilômetros, que ali é o verdadeiro eixo de escoamento da produção de Santa Catarina, passa pela 470, e nós temos que ter alternativas para isso. Nós temos a 280, que é extremamente importante, ela nasce no Porto de São Francisco, ela vai até Mafra, Canoís, dali ela dentro do Paraná, e vai até a divisa com a Argentina. Nós temos a 53, que corta o estado na altura de Concórdia. A 163 é a pior rodovia federal de Santa Catarina. E a pior, né? Eu passei ainda semana passada por lá, no trecho da EABR 163, e depois na parte do ASC 163, que liga São Miguel até Itapiranga. Nós temos a BR-282, como disse, e nós temos a BR-285 aqui no sul do estado, essa aqui, que nasce na BR-101, como eu já me referi, sobe a serra da Rocinha, em Timbé do Sul, vai até a Argentina, cortando todo o Rio Grande do Sul, na mesma linha em que corta a BR-282 em Santa Catarina. Precisamos de investimentos. Nós temos aqui a BR-280. Veja aqui, em Brusque, de Balneário Camboriú até Brusque, é uma BR, foi feita duplicação com recurso do Estado. Vou justificar da necessidade da mudança do Pacto Federativo. Rodovias estaduais, a 283. Para mim, uma das mais importantes rodovias estaduais de Santa Catarina. Ao longo dessa rodovia, que tem pouco mais de 230 quilômetros, tem 235, 50 delas ainda não pavimentadas, que vai de Concórdia até a cidade de Itapiranga, do prefeito Jorge Velta. Mas é pavimentada, e hoje, de forma precária, está até Mondaí, né? E a parte mais bonita da rodovia, que é o que praticamente costeia todo o Rio Uruguai, a chamada Costaneira, né? Ou a Beira-Rio, ela vai de Mondaí até Itapiranga e não tem qualquer tipo de pavimentação, né? E o governo também não faz a devida recuperação. E ao longo dessa rodovia, nós temos pequenas e médias e grandes empresas gigantes. Lá está a Sadia, lá está a Seara, lá está a Seara de Itapiranga, a Frigorífico Chapecó. Nós temos gigantes do agronegócio que precisam escoar a sua produção, que, infelizmente, hoje o acostamento está ocupado pelo mato e o leito tem buraco esperando no acostamento para entrar na principal faixa de rolamento. Nós temos a SC 160, que depois ela se liga a 161, que nasce em São Carlos, está aqui o prefeito, que passa por Saudades, Pinhalzinho, e que vai até Campo Herê, que, infelizmente, se tornou uma rodovia de passagem das carretas do Rio Grande para o Paraná e do Paraná para Santa Catarina. Só que a recuperação é paga pelo bolso do catarinense e não pelo bolso de quem transporta cruzando os dois estados. E lá na 161, que liga Campo Herê até Palma-Sola, na 280, já no Paraná. Nós temos a 108, uma importantíssima rodovia de Blumenau que liga a Guaramirim, que infelizmente ainda falta recuperar. A 412, a de Jorge Lacerda, que liga Itajaí até Blumenau, ali em Ilhota. A 350, que é aquela rodovia que vem da 116, na altura de Santa Cecília, Lebon Regis, Caçador, vai até a 153, ela é muito importante essa rodovia.
Ali, inclusive, não tem-se condições de passar grandes carretas, porque não suporta a ponte. A 390, que é a Serra do Rio do Rastro. A 370, a Serra do Corvo Branco. E aí a Serra do Corvo Branco tem uma grande sugestão para depois fazer o escoamento da produção para o Porto de Imbituba. E Florianópolis, hoje, que detém as principais rodovias estaduais, né? Nós temos 5, 6, 7 rodovias estaduais dentro do território. A principal delas é a 401, que vai para o norte do estado, e a segunda é a 405, que vai para o sul da ilha. 401 para o norte da ilha, Gabrielzinho, exatamente, a 401 para o norte da ilha, a 405 para o sul da ilha. Vamos lá. Não tem nenhum estado da federação que tenha a quantidade de portos marítimos que Santa Catarina tem. Nós temos o porto de Itapuá, está ali, Itapuá, São Francisco, Navegantes, Itajaí, Imbituba, Laguna, agora estadualizado, que é um porto pequeno, pesqueiro, precisa dar um upgrade. Mas nós temos Dionísio Cerqueira, que é um porto seco, e também temos Paraíso, que estamos trabalhando num projeto, além do que nós temos ainda, né, os projetos da Baía de Babitonga. Então, é muito importante. É interessante. Muita gente diz assim, mas, vamos lá, o governo dá um incentivo para fazer importação ou exportação pelos portos de Santa Catarina? Isso é bom para nós? É bom. Vocês lembram daquele navio iraniano que ficou parado 40 dias por não poder ser abastecido? Pois bem, aquele navio se abasteceu de 50 mil toneladas de milho no porto de Paranaguá e veio para Santa Catarina e se abasteceu de outras 50 mil toneladas. 100 mil toneladas de milho, um único navio. Se nós precisarmos de carretas para transportar 40 toneladas cada uma para abastecer esse navio, vocês sabem quantas carretas foram necessárias? 2.500 carretas. Então, uma empresa de Minas Gerais que precisa importar aço da China e faz a contratação de um navio de aço e vem pelo porto de Itajaí ou o porto de Navegantes e chega ali, somente esse navio que vem da China com o destino do seu produto para Minas Gerais precisa de 4.000 carretas. Qual é a vantagem nisso? É o periférico. Quantos bares, quantos restaurantes, quantas pousadas, quantos postos de gasolina, quantas borracharias, quantas lojas precisam para dar sustentação a essa indústria periférica da importação e da exportação. Então, Santa Catarina implantou essa política de incentivo de importação e exportação, e por aqui quase tudo de outros estados é importado ou é exportado. Então, nós temos que prosseguir. 2 minutos. Vamos lá? Vamos lá. Nós tínhamos, gente, em 1988, 7 impostos. Hoje, entre impostos e taxas, nós temos 48. Por isso que eu fiz questão de dizer o seguinte. Vamos lá. O governo federal, que é o imposto, está vestido de traxa. Como não é dividido, fica tudo com ele. Isso é injusto. É o prefeito que conhece a realidade de cada município. É o prefeito que faz mais barato. É o prefeito que sabe onde é que está o problema. O governador mora longe. O presidente da República mora longe. Ele não conhece a realidade. O presidente da República nunca ouviu falar, por exemplo, em Cunha Porã. Nunca ouviu falar. Então, quem conhece? E quando a população fica insatisfeita, o primeiro nariz que ela encontra para apontar o dedo é o do prefeito, é o do vice e é o do vereador. Então, por isso, gente, é que nós temos que mudar essa prática. Nós temos que inverter essa pirâmide perversa que hoje existe no Brasil. E essa pirâmide perversa da condição... Toca a pirâmide. E essa pirâmide diz que... Aliás, antes da pirâmide, eu vou dizer o seguinte. O ano passado, nós catarinenses recolhemos de imposto ao governo federal, 2018, 58 bilhões de reais. E só retornou cerca de 9 bilhões. É injusto esse sistema, né? Esse pacto federativo que hoje existe. Os municípios têm, hoje, cerca de 16%, os estados têm 22%, e olha só a União Federal com 62%. Uma pequena historiazinha só para vocês verem. Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes, tem 16 deputados federais. O Acre, Rondônia, o Amapá e Roraima tem 3 milhões e 800 mil habitantes e tem 32 deputados federais. É claro que no voto no Congresso Nacional nós sempre vamos perder. Isso tem que mudar. Porque aquela diferença de 50 e poucos bilhões para 9, isso tudo vai lá para cima, não fica aqui conosco. Vamos lá. Toca lá, Braga. Vamos lá. Desafios que precisam ser superados de forma rápida, né? Vamos lá, aqui, ó.
BR-280, BR-282, a 470, a 483. Essa aqui foi a rodovia duplicada com dinheiro do Estado que liga Balneário Camboriú até Itajaí. Se nós temos que produzir mais, nós vamos. Mas o Estado de Santa Catarina e o Governo Federal precisam fazer a sua parte. Aliás, vou aqui dizer para todos vocês, o Brasil, recentemente, há 5, 6 anos atrás, entrou numa crise financeira, institucional, muito forte. Santa Catarina, por ter esse poder de produção, ele foi o último estado a entrar e está sendo o primeiro, praticamente, estado a sair dessa crise. Não se sai de crise aumentando imposto, se sai de crise aumentando a produção. É isso que Santa Catarina tem que continuar fazendo, esse modelo. Vamos lá? As rodovias estaduais, a 283 é uma lástima. A rodovia a 108 em Blumenau, que vai até Guaramirim, a IC 160, aquela que eu falei que é a rodovia de passagem, a 412 é Jorge Lacerda. Vamos lá. Prefeito Juarez Ponticelli. É muito importante o que eu vou dizer hoje. Do litoral central, Florianópolis, até o extremo sul, Passo de Torres, nós só temos um único acesso para escoamento de produção, BR-282, que hoje está estrangulado. Do litoral central para cima, nós temos várias variantes, 470, a própria 282, 470, 280. Né? Temos a Dona Francisca, né? E se continuar aquela duplicação da BR de Balneário até Brusque e até Vidal Ramos, é outro escoamento. Mas não há possibilidade o sul do estado. Nós temos o principal porto de atracamento de maior navio do mundo, com maior calado, e não temos hoje um aproveitamento total. Tem que ser construído o túnel entre Urubici e Grão-Pará. É a redenção do sul do estado. Se 70% da exportação de Santa Catarina sai do meio oeste e do oeste, e se nós precisamos aumentar a produção, como é que nós vamos fazer isso via 280 a 470? Não há mais possibilidade. E mais, além disso, pode passar, Braga? Além disso, aqui, ó, essa aqui é a maior vergonha do mundo. O extremo oeste da Catarina, a BR-163, do trecho São Miguel a Dionísio Cerqueira, é uma lástima. Eu passei ainda essa noite com nevoeiro e chuva. Agora, Itapiranga fica no extremo sudoeste de Santa Catarina, faz divisa com o extremo noroeste do Rio Grande do Sul e com a Argentina. Rio Uruguai faz bem no cruzamento com o rio Peperiguaçu, que vem de Dionísio Cerqueira e faz toda a fronteira. Ali não tem ponte. A BR-163 ela começa em Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, vem até Barra do Guarita, pavimentado, pavimento novo, e Santa Catarina, passa a balsa ali para mim, faz favor. Olha só o que acontece, uma carreta que passa pela balsa no Rio Uruguai. Passa ali, Braga, se não deu a foto? Não deu, tá bom. A gente vê carreta com 30, 40, 50 toneladas, para sair da balsa tem que ser puxadas pelos tratores. Uma rodovia federal que vai até o norte do país e nós não temos isso. Precisamos trabalhar nesse sentido. Pode tocar? Por exemplo, energia elétrica. E aí eu vou, para finalizar a minha apresentação, em cima de tudo aquilo que o Celso Ramos pregou em Santa Catarina. Por exemplo, energia elétrica para levar energia elétrica. Hoje, se um produtor rural precisar de energia de qualidade, para colocar na sua propriedade rural um equipamento de última geração, de ponta, não pode porque não recebe energia de qualidade. Nós temos hoje 150 mil quilômetros de rede de energia monofásica e bifásica. Precisamos transformar isso em rede de energia trifásica. A Celesc, há 1 ano e meio atrás, fez de empréstimo 1 bilhão e 100 milhões de reais e vai empregar somente na transformação dessas redes em trifásica cerca de 50 milhões. É muito pouco. Então, aquilo que o Celso Ramos pregava ainda está atual. Nós temos os nossos aeroportos, nós demos incentivo fiscal para os pequenos aeroportos, fomentar voos regionais, São Miguel do Oeste, de Xanxerê, Concórdia, Joaçaba, Videira, Caçador, até o aeroporto Quero-Quero de Blumenau. Então, são aeroportos pequenos que podem serem fomentados para voos regionais. Os grandes aeroportos também tem já o seu incentivo fiscal, que também nós já votamos na Assembleia Legislativa. Complexos intermodais, isso é extremamente importante. Se 70% da exportação de Santa Catarina sai do meio oeste
e do Oeste, nós precisamos criar o complexo intermodal de Catanduvas. E está na lei já prevista, na lei 15.227, que foi uma emenda minha. O governador Luiz Henrique mandou para a Assembleia para criar o complexo intermodal de Joinville. E eu fiz a emenda para criar o projeto, o complexo intermodal. O que é esse complexo intermodal? É uma gigantesca área onde se constrói um aeroporto internacional de carga e, ao redor disso, tem lá instalado toda uma infraestrutura, em especial de despacho de carga. Pega, por exemplo, o frigorífico Seara de Itapiranga, né? Sai lá os contêineres frigorificados, passa no complexo intermodal, ali é tudo despachado, lacrado, ou vai de avião, ou vai, embarca direto no navio, sem precisar ficar parado num terreno, em qualquer porto. Complexo intermodal é extremamente importante como novos acessos de eixos de exportação, ou seja, de escoamento de exportação. E a construção do túnel sobre Urubici e Grão-Pará é extremamente importante, nós temos que pensar nisso para o futuro de Santa Catarina. Mobilidade urbana de Florianópolis é um caos, e se não tomarmos cuidado, em outras grandes cidades também vai ser um caos daqui para frente, né? Até hoje, os administradores públicos não tiveram a visão de que Florianópolis é dividida por uma cordilheira. Então, não adianta avançar para o mar. Nós temos que ter uma política de túneis. O único túnel que existe foi construído pelo governador Paulo Afonso, que é o Antonieta de Barros. Vão no Chile, Santiago, por exemplo. São dezenas de túneis que cortam a cidade de Santiago. E, para encerrar, turismo. Santa Catarina também se voltou para o turismo. A sua vocação hoje é extraordinária. Um argentino hoje que entra em Dionísio Cerqueira, com destino ao litoral, antigamente ele passava 10 no litoral, hoje ele passa 7. Por quê? 3 ele passa no meio oeste e no oeste. Tamanha a quantidade de importantes destinos turísticos que vem surgindo ao longo do nosso território. Tanto no sul do estado, né, Nova Veneza se desponta no turismo, ela deixou de ser uma cidade eminentemente agrícola, desde a sua criação, e passou a ser agora uma cidade com um destino turístico importante, prestação de serviços, e também tem uma grande indústria lá em Nova Veneza. Turismo, a cerveja, vinho, rota do vinho, como disse, turismo de integração à fronteira, São João do Oeste tem o Termas São João, enfim, tem outras cidades, água mineral, água termal boa, Palmitos, São Carlos, água de Chapecó, Piratuba, cidade austríaca, 13 Ilhas, enfim. Então, são cidades que Santa Catarina tem aí de turismo, né? A Rota dos Quênios já falei, turismo rural também já falei. Rota do Milho, preciso de um minuto mais, é muito importante. Santa Catarina, ela produz cerca de 3 bilhões de toneladas de milho por ano, mas a nossa agroindústria consome 7 milhões. E onde é que vai se buscar esse excedente? No centro-oeste do Brasil. A 1.500, 1.600, 1.700, 1.800. A um preço alto do seu transporte. Então, nós estamos criando, eu já estou nesse projeto junto com o prefeito Burigon de Chapecó, que é o presidente do BIPRAEM, que é o Bloco Regional de Intendentes Alcaides, junto com o Vicenzo, que é o secretário executivo, enfim, as agroindústrias, as cooperativas, né? E isso vai servir também para a agroindústria do sul do estado, do norte, do Planalto, enfim, para todo o estado. Se nós trouxermos o milho do Paraguai, né, e aqui está sendo feito já as melhorias no porto de Major Otano, no Paraguai, no porto Piraí de Eldorado, o milho ele vem embarcado nas carretas aqui, vem nesse porto, transportado em balsa até Eldorado. As balsas estão sendo certificadas e vão adentrar todas elas por Dionísio Cerqueira. E se nós concretizarmos esse projeto, o porto de Dionísio Cerqueira, que hoje opera com cerca de 1.000 carretas mês, passará para mais de 4.000 carretas por mês. E aí estará esgotada a sua capacidade. Por isso, da criação do Porto de Paraíso, na extrema fronteira, que passa sobre o rio Peperiguaçu. Lá tem uma ponte e precisa ser construída uma nova ponte internacional, dotando ela de toda a infraestrutura aduaneira. Então, é extremamente importante. Sob pena, se nós não concretizarmos isso, gigantes do setor agroindustrial de Santa Catarina irem para o centro-oeste do Brasil. Então, gente, era isso aí que eu queria dizer para vocês e dizer da importância dos municípios no contexto de Santa Catarina. Eu me tornei municipalista por convicção. Estou sempre na defesa de todos os municípios de Santa Catarina. Por isso, da importância do trabalho dos prefeitos, e é por isso que nós temos que ter um novo pacto federativo.
dando aos municípios mais autonomia financeira, e o governo do Estado e o governo federal têm que ser os grandes maestros desse grande desenvolvimento que se chama Santa Catarina. Um abraço para todos, muito obrigado. Bom, devido ao tempo, até eu ia fazer algumas perguntas, alguns questionamentos para os nossos panelistas, mas eu vou passar para que os senhores possam, né, nós temos aí uns 10 minutinhos, então, para perguntas. O pessoal vai alcançar aí o microfone para os senhores. Quem deseja fazer uma pergunta, por favor, levante a mão aí, que o pessoal vai levar o microfone até vocês. Elmo Zanqueto, secretário de Saúde de Pinhalzinho. Gostaria de parabenizar o nosso deputado Márcio Vieira pela excelente explanação e, quem sabe, por esquecimento, o senhor não tratou da questão bacia leiteira do Oeste de Santa Catarina. Exato, vamos lá. Importantíssimo, muito importante, desculpe o meu esquecimento. Essa é uma fala que a gente tem aí umas 2 horas. Né? Santa Catarina, há 10 anos atrás, era o 10º lugar na produção de leite. Em 10 anos passou a ser 4º lugar. Ultrapassou Goiás. Ultrapassou Goiás. Mas vamos lá, está aqui o prefeito de Sena. Pinhalzinho, que é uma cidade de 22 mil habitantes, que fica no extremo oeste, poderá, Juarez, se transformar o ano que vem numa das maiores processadoras de leite de todo o mundo. Lá tem 2 gigantes instaladas. Nós temos a Aurora, que é a nossa Aurora, com 50 anos, e temos agora instalada a Tirol, que começa a produzir. Né? Mas vamos lá. Nós somos o 4º lugar, mas se pegarmos o oeste e o extremo oeste de Santa Catarina e juntarmos o sudoeste do Paraná e o noroeste do Rio Grande do Sul, nós seremos o maior produtor de leite do Brasil. Só que, de todo o leite que nós produzimos em Santa Catarina, nós conseguimos exportar somente 2%. O governo não tem uma política de exportação de leite. Como é que nós vamos querer aumentar nossa produção se não tem uma política de exportação da mesma forma como se tem com suíno e que se tem com frango? Então, precisa urgentemente o governo do Estado adotar uma política agressiva de exportação. Está aí o mercado chinês se abrindo. Infelizmente, só um laticínio em Santa Catarina foi contemplado. Infelizmente. Né? Está aí também para outros países, por exemplo, o mercado asiano, a Ásia, né? Se abrindo para as carnes de Santa Catarina. Né? Alguns frigoríficos já foram selecionados. Então, nós temos muito o que exportar. São cerca de 170 países. E eu ouço a dizer mais, o que Santa Catarina produz, todos nós catarinenses não conseguimos consumir. O que Santa Catarina produz, talvez todos nós brasileiros não conseguimos consumir. Mas tudo que Santa Catarina produz, o mundo inteiro está consumindo. Então, essa é a Santa Catarina. Próxima pergunta. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão que vão levar o microfone até vocês. Tá, então, para encerrar, né, por causa do adiantado da hora, perguntar aqui para o Roque. Roque, se fala muito de uma nova crise internacional, né, a começar pelos Estados Unidos aí, e fala-se inclusive em recessão nos Estados Unidos. Até que ponto isso pode também afetar o Brasil? Pode afetar em muito. Se nós analisarmos que os Estados Unidos hoje é o 2º maior parceiro comercial do Brasil, atrás somente da China. E você analisando o perfil dos produtos que os americanos compram, que são mais produtos industrializados que só commodities, né? que é o principal produto mandado para a China, nós temos um problema bastante grande pela frente. E há um ditado no mundo ocidental que quando os Estados Unidos espirra, o Ocidente inteiro pega pneumonia. Então, isso é um fator complicador. Essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, né, o Twitter do Trump também é um problema, não é só do nosso presidente. Essas incertezas internacionais são muito complicadas. Às vezes a gente pensa por quê? Porque os produtos do mercado internacional não são comprados da mesma maneira que a gente vai e compra um liquidificador. Há um planejamento de 1, 2 anos antes. Você tem uma questão de logística bastante complicada,
porque são distâncias grandes e, às vezes, essa turbulência faz com que você não consiga tomar a decisão na hora certa. E isso pode impactar principalmente, e o Marcos colocou muito bem, as características de Santa Catarina, né? Um estado tão exportador como o nosso, quando essas duas megapotências passam por uma turbulência, isso afeta a gente diretamente. E em um minutinho, se é possível, deputado, o senhor falou que é preciso investir em infraestrutura, mas de onde vem esse dinheiro, né? Como que se consegue fazer todo esse investimento em infraestrutura? Para encerrar. Não se concebe mais um Estado inchado. Nós temos alguns ativos. Infelizmente, o Estado hoje ele não tem mais a capacidade de absorver empréstimo, né? Inclusive, a União Federal já não dá mais aval para Santa Catarina. Nós estamos na classe C. Mas vamos recuperar. Mas nós temos alguns ativos em Santa Catarina que são desnecessários. Vou dar um exemplo. Pega a criação do Porto de Navegantes, privado, em relação ao Porto de Itajaí. Navegantes já passou Itajaí. Então, nós temos dois ativos extremamente importantes, que é o Porto de São Francisco e o Porto de Imbituba. Tem que se passar a concessão para a iniciativa privada. E nisso o Estado pode estar levantando aí cerca de 2 bilhões de reais. E mais, nós temos um outro ativo que pouco interessa para o Estado, é o BRDE, que empresta dinheiro mais caro do que o BNDES. O BRDE vai buscar dinheiro do BNDES, mais barato, e empresta para as prefeituras a um preço mais caro. BRDE, Porto de Imbituba, Porto de São Francisco do Sul, esses três ativos do Estado, o Estado pode estar levantando aí 4 bilhões e meio de reais, o suficiente para fazer a modernização de toda a nossa malha viária de Santa Catarina. E mais, depois de fazer a recuperação, passe para a iniciativa privada para que possa manter recuperada. Bom, queremos agradecer a todos aí que ficaram conosco até este momento, agradecer também aos convidados, principalmente também à organização do Congresso em nome do presidente Juarez Ponticelli, presidente da FECAM, e agradecer então ao seu Roque Pelizaro Júnior, presidente do SPC Brasil. Seu Roque, muito obrigado pela participação, e também ao deputado estadual Marcos Vieira também, muito obrigado também pela participação, tá bom? A programação, depois o Renato Igor vai trazer aí a sequência da programação. Muito obrigado. Obrigado, Lula. Obrigado, Roque. Obrigado também ao deputado Marcos Vieira. Bom, pessoal, é o seguinte, nós iremos retornar às atividades logo mais às 13h30, com um painel sobre cenários e investimentos em infraestrutura pública municipal. Mais uma vez, convidamos para que todos conheçam a Feira de Soluções para Municípios e todas as novidades que estão por lá. Lembramos que a Arena Petri tem restaurante no primeiro andar e junto ao espaço coworking, na parte final da feira. Tem a praça de alimentação com food trucks. Muito obrigado a todos e até logo mais, às 13h30, com a retomada das atividades.